Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações de paz para todos vocês. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal, que venham se inscreverem, a participarem de forma direta, deixando o seu like, compartilhando os conteúdos, deixando seus comentários com respeito e juntos continuaremos reinando em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena mensagem para nós que tem como tema docetismo, doutrina herética. Docetismo, doutrina herética. O docetismo foi uma das primeiras heresias, doutrinas ali no primeiro século que foi combatido ali pelos homens ali, pela igreja primitiva. E essa doutrina, o docetismo é uma palavra grega, né? Vem do grego, que quer dizer doquein, doqueu. Eu não sou bom de grego, né? Sou sincero. Mas docetismo vem do grego doquein, que significa parecer ou aparência. Então, eles defendiam que por Deus ser divino, por Deus ser perfeito, não poderia habitar numa natureza humana. Então, essa doutrina aqui, eles anulavam a divindade, ou seja, a natureza humana de Cristo. Eles não acreditavam que Cristo, o Messias, veio, nasceu de uma mulher, fez milagres, sofreu e padeceu e morreu em morte de cruz e ressuscitou. Eles não acreditavam nisso. E eles foram condenados por isso aí. Eles foram contra-atacados ali ainda no primeiro século, no segundo século. Essa doutrina, ela foi criada entre o século I e o século II, o século II, século I, século I e século II, no final do século I para o começo do século II. Então, eles diziam que o Messias era como um fantasma, entendeu? Então, eles não acreditavam que Cristo veio e morreu em morte de cruz. Por isso que muitos pegaram e acreditam até hoje que Cristo não morreu em morte de cruz. Ali era uma aparência, entendeu? Foi só uma aparência de Jesus. Por isso que eu estou trazendo esse estudo e hoje é a parte final. Encerrando com esse tema aqui, docetismo, doutrina herética. Então, eles acreditavam que por Jesus, pelo Messias ser divino, entendeu? Ser um ser espiritual, ele não poderia habitar numa carne humana, porque a carne humana não tem bem nenhum. Então, meus irmãos, observem que se a gente for pegar isso e acreditar nessa heresia que foi gerada há 2000 anos atrás, tá entendendo? Nós vamos anular muitas passagens desse livro chamado Bíblia. Nós sabemos que aqui tem muita deturpação, tem muitas coisas que foram acrescentadas e outras que foram retiradas. Você está entendendo? Então, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, no meio deles lá, dos judeus, ó, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, meus irmãos, vai ter que anular isso aqui, porque eu não posso acreditar numa heresia, numa doutrina criada que deu início no final do século I, do século I, no final do século I para o início do século II, entendeu? E isso criar essa doutrina que já tinha sido combatida há muito tempo. Porque eu não posso também acreditar nos livros apócrifos. Vamos tirar essa ilusão de nós. Porque tiraram os livros apócrifos. Sim, tiraram os livros apócrifos, não colocaram livros apócrifos, mas nem tudo que está escrito nos livros apócrifos é verdade, como também nem tudo que está escrito aqui nesse livro que chegou para nós, nessa tradução aqui, nessa escrita,
Nem tudo está certo aqui. Para um bom estudante da Bíblia, a gente vai ver que nem tudo está certo. Porque no livro apócrifo de Judas, diz que foi Judas que morreu no lugar de Jesus, do Messias. No livro de Barnabé, no livro apócrifo, diz também que foi Judas que morreu no lugar do Messias. E aí, você vai acreditar nisso? Então, meus irmãos, outra passagem também, vamos lá aqui para Romanos, capítulo 8, versículo 5, o verbo se tornou carne ou não? Claro que sim, ali foi uma manifestação do próprio Deus, do próprio Criador, do Eterno, na pessoa do seu Filho. Em Romanos, capítulo número 8, versículo 3, eu não vou demorar muito, meus irmãos, porque aqui eu encerro esse estudo. Pena que muita gente não assistiu desde o primeiro, né? Não assistiram. A gente vê nas visualizações das mensagens, a gente poucas visualizações, poucos likes, né? Infelizmente. Veja, em Romanos 8, mas quem assistiu, quem viu e que está acompanhando, é algo muito profundo. Em Romanos 8, versículo 3, diz assim, ó, porquanto o que fora impossível à lei, era impossível à lei, né? No que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, meus irmãos, nós temos que anular essa escrita aqui também do apóstolo Paulo, de várias passagens, de várias cartas que ele escreve. Outra passagem, em Filipenses capítulo 2, vamos para Filipenses, eu quero correr porque eu não quero deixar uma mensagem muito grande, mas poucas palavras basta, para um bom entendedor. Filipenses capítulo 2, vamos ler do versículo 5 ao 7, olha o que diz. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, em Yeshua, em Yahusha, no Messias, como você quiser falar, meus irmãos. O meu canal aqui é democracia. Tá entendendo? Entendeu? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, observe, meus irmãos, outra passagem que a gente vai ler, Hebreus 2,14, vamos ler? Hebreus, capítulo 2, versículo 14, nós temos que riscar tudo isso aqui dessas passagens. Vamos lá? Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso aqui é outra mensagem. Então, meus irmãos, nós teríamos que anular tudo isso aqui, essas passagens, por causa de uma doutrina herética, por causa de um entendimento de homens que diziam que ali foi apenas uma aparência de Cristo, não foi a sua forma literal, ele não sofreu na carne, ele não foi crucificado, segundo esses homens aí, que defendem essa doutrina herética que foi criada no final do século I para o século II. Meus irmãos, isso não faz sentido. Isso é negar a natureza, né, carnal de Cristo, porque ali era duas naturezas, a espiritual e a natureza carnal de Cristo. Sim, a gente sabe disso. Então, meu irmão, o docetismo, ele anulava a existência, a natureza de Cristo, né? E nos primeiros séculos, né, existiam pessoas que queriam conhecer e compreender a natureza do Messias, tanto a divina como a espiritual, ou seja, como a humana, entendeu? Então, existiam muitos debates, existiam muitas divergências a respeito, né, da natureza humana do Messias, né, da divindade humana dele. Então, muitos conceitos, muitas ideias, muitos pensamentos, muitas doutrinas foram criadas, e o docetismo, né,
surgiu, né, distorcendo a fé daqueles irmãos. Essa doutrina, conhecida como docetismo, ela surgiu do agnosticismo, né, dos gnósticos. Então, meus irmãos, a gente não pode, né, a gente não pode aceitar esse tipo de entendimento, dizer que foi Judas que morreu no lugar do Messias, porque o Messias não veio morrer em morte de cruz, entendeu? E sim, ali era só aparência, era só a fala do Messias na pessoa de Judas. Isso aí não faz sentido. Isso é uma heresia, entendeu? E essa heresia, essa doutrina, ela vinha enfraquecer a fé dos cristãos ali do primeiro século, mas ela foi combatida, como também hoje está sendo combatida por nós. Nós não devemos aceitar esse tipo de heresia. Então a pergunta é, se Cristo não morreu ali, ele não se fez carne, se o verbo não se tornou carne, quem foi que morreu ali? Quem foi que reconciliou, né, o homem com Deus? Quem foi que pagou a dívida? Judas? Não. Foi o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. A graça e a verdade que estava ali na pessoa de Jesus Cristo, entendeu? Então, a dívida do pecado não foi paga pelo sangue de Judas, mas sim pelo sangue do Cordeiro, imaculado, puro, que morreu em morte de cruz. Então, observe, meus irmãos, que a gente não pode acreditar nisso e deixar essa heresia tomar conta. Essa doutrina é contradizente, né, aquilo que Cristo fez na cruz. É anular a graça de Deus, entendeu? Na pessoa de Jesus Cristo. Você está entendendo, meus irmãos? Não era, naquele tempo, não era só o judaísmo, não era só a lei de Moisés, o cerimonialismo que anulava. Não era só a letra que anulava a graça de Deus, não, mas era esse tipo de doutrina, várias doutrinas, o gnosticismo greco-romano, o docetismo, o misticismo, várias doutrinas criadas por falsos homens que tinham um entendimento, um pensamento carnal, onde queria anular a graça de Deus. E a gente está aqui não é para deixar isso acontecer. Nós vamos continuar, sim, respeitando, né? Respeitando o entendimento deles, mas a gente não aceita de forma alguma uma doutrina herética que foi combatida há 2000 anos atrás. Então, essa doutrina foi combatida, entendeu? Essa doutrina foi combatida. Eles eram contradizentes à natureza ali humana de Jesus, porque eles diziam que Cristo, sendo bom, divino, não poderia habitar num corpo de carne e sangue, porque a natureza humana é ruim. Mas não. Então, meus irmãos, nós não podemos, isso aqui é muito claro isso aqui. A gente vê que o verbo se tornou carne, é anular completamente a graça de Cristo que foi inaugurada na cruz. É anular completamente, se a gente aceitar isso, é anular tudo que Cristo fez na cruz. Então, se a gente aceita que foi Judas que morreu no lugar de Jesus, então todos estão em pecados, todos estão em dívida, porque não era o sangue de outro homem que poderia pagar a dívida do pecado, mas sim o sangue do Cordeiro. Então essa doutrina do docetismo foi condenada, porém até hoje muitos defendem essa heresia, essa doutrina conhecida como docetismo, onde eles anulam as duas naturezas de Cristo, porém ninguém e nem nada, né? Ou seja, corrigindo, onde eles anulam a natureza divina de Cristo. Então, ninguém e nada vai poder tirar a minha nem a tua fé, que Cristo, ele foi aquele que veio e morreu em morte de cruz para reconciliar o homem com Deus. Graça e paz, graça eterna, muito obrigado a todos vocês. Desculpa eu ter passado um pouquinho aí, mas hoje eu encerro aqui esse estudo. Pena, mais uma vez eu digo, que muitos não assistiram esse ensinamento que eu estou trazendo, esse estudo. Mas para quem assistiu, é muito grande, é muito rico. Isso é mergulhar em águas profundas. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Bom fim de semana para todos vocês. Saudações de paz.